meus queridos. Que coisa boa estarmos todos aqui reunidos mais uma vez em pensamento. Hoje a gente tem uma alegria muito grande porque mais um dos presentes que o isolamento social me trouxe foi conhecer o nosso amigo Marcelo Gil. Ele é da Sociedade Espírita Fé, Esperança e Caridade, lá na cidade de Pedro Osório, no Rio Grande do Sul. Que coisa boa, né? O Marcelo hoje, ele vai nos brindar com o tema Espiritismo e Preconceito. E desde já a gente agradece a boa vontade desse amigo de ideal por estar aqui conosco dividindo as suas reflexões. Mas antes do Marcelo começar, eu escolhi hoje o livro Caminho, Verdade e Vida, onde tem uma página que se intitula A Regra Áurea, que vai ser a página que fará a nossa ambientação. Então vamos a ela, Espírito Emmanuel, pelas mãos do saudoso Chico. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso disse Jesus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 39. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o Mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas revelando-se aos olhos da humanidade inteira. E agora, envolvidos nessa ambiência que a casa de Francisco de Assis traz ao coração de cada um de nós, vamos elevar os nossos corações ao alto e vamos falar assim: Senhor Jesus, Mestre de infinita bondade, gratidão por mais essa oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos em seu nome. Gratidão pela vida, gratidão pela saúde, pelo trabalho, pelos amigos, pelos filhos que nos confiastes, mas também gratidão pela dor que volta e meia nos visita, pois bem sabemos que é através dela que poderemos crescer, evoluir, para mais juntos ficarmos do Senhor um dia. Pedimos, Mestre amado, hoje em especial, que o nosso querido Marcelo seja intuído para nos trazer
as reflexões no dia de hoje com simplicidade, com calma e tranquilidade. Por fim, pedimos suas bênçãos amorosas para todo esse orbe tão carente de luz e de paz. Que assim seja, graças a Deus. Olá, meus amigos e minhas amigas. Nós estamos aqui hoje para abordarmos o tema racismo e espiritismo. Para nós podermos desenvolver o tema, é necessário nós fazermos primeiro uma análise a respeito do racismo e compreendermos, afinal de contas, o que é o racismo. Logo a seguir, nós vamos falar sobre a visão espírita em relação ao racismo. Nós podemos dizer que o racismo é uma prática que se baseia na ideia de que seria possível nós considerarmos uma raça ou uma etnia superior a outras raças e outras etnias. Com base nisso, com base nesta ideia, se estabelece uma prática de hierarquização entre as raças e as etnias, na medida em que as pessoas que acreditam que seja possível considerar uma raça ou um grupo étnico superior aos demais, acabam considerando esse grupo supostamente considerado superior como mais importante do que os outros e, consequentemente, inclusive, consideram que este grupo teria o direito de ter determinados privilégios. Nós vamos explicar melhor ao longo da nossa fala e vai ficar mais claro. Mas nós podemos considerar, antes de mais nada, que o racismo é um preconceito e uma forma também de discriminação. Por que o racismo é um preconceito? Porque os preconceitos são todos filhos da ignorância. O preconceito é uma ideia formada com base puramente em achismo, sem nenhuma base moral, científica e até mesmo lógica. O racismo, portanto, pode ser considerado um preconceito justamente porque tem essas características na medida em que não há nenhum embasamento moral, nenhum embasamento lógico, nenhum embasamento científico para nós considerarmos uma raça ou um grupo étnico superior a outras raças ou outros grupos étnicos. Não há nenhuma pesquisa científica que comprove isso. Inclusive, no passado, já existiram diversas doutrinas que se basearam justamente nesta ideia. Talvez a mais famosa, historicamente falando, seja justamente o nazismo, porque os nazistas consideravam a suposta raça ariana como sendo superior a todas as outras raças, a todos os outros grupos étnicos, e, portanto, consideravam que esta raça, sendo superior às demais, teria o direito, inclusive, de dominar as demais raças, os demais grupos étnicos. É uma ideia completamente infundada do ponto de vista científico. Não há nenhum embasamento científico para nós considerarmos isso como sendo possível. Desta forma, uma ideia como esta é um preconceito, porque os preconceitos se baseiam na ignorância, como falei há pouco. Um preconceito é uma ideia pré-concebida, uma ideia que o indivíduo tem consigo e que ele adota para si, sem nenhum embasamento científico, sem nenhuma prova de qualquer tipo, mas da qual ele não abre mão. Por isso dizemos que o racismo é um preconceito. E é também uma forma de discriminação, na medida em que a pessoa que adota estas ideias, ela se vê no direito de tratar os outros que pertencem a outras raças ou a outros grupos étnicos de uma maneira diferente, tratá-los de uma maneira absolutamente desigual, inferiorizá-los, inclusive. Por isso disse há pouco que o racismo permite às pessoas a prática da hierarquização entre os grupos, ou seja,
a consideração de uns grupos como sendo, de alguns grupos, como sendo superiores a outros grupos, grupos raciais ou grupos étnicos. Então, um indivíduo que é racista, ele se considera pertencente a um grupo superior aos outros. Ele hierarquiza essa noção, na medida em que considera que o grupo étnico do qual ele pertence, ou a raça a qual ele pertence, seria superior às demais. E, inclusive, em muitos casos, considera que seria possível a ele e aos demais membros do seu grupo étnico ou de sua raça dominar e escravizar os demais. Nós podemos, inclusive, dizer que a escravidão, que existiu não apenas no Brasil, mas em muitos lugares do mundo durante séculos, se baseia justamente nesta ideia. Na ideia de que uma raça pretensamente superior às demais teria o direito de escravizar as outras raças, obrigando os indivíduos pertencentes a estas outras raças a trabalharem e a produzirem, né, na condição de escravos. O Brasil é um país considerado um dos últimos países civilizados do mundo a abolir a escravidão. E com base nesta ideia, a escravidão no Brasil foi uma instituição durante muitos séculos, inclusive legalizada. Quando nós falamos na escravidão, nós precisamos lembrar que a escravidão era plenamente admitida do ponto de vista legal no nosso país durante muito tempo. Inclusive, era possível comprar e vender pessoas negras em praça pública, porque essas pessoas nem sequer eram consideradas pessoas, eram consideradas mercadoria. Então, isso é importante que a gente conheça, justamente para que a gente tenha clara a noção de até que ponto o racismo pode nos levar. Eu sou historiador, sou professor de história, sou pesquisador na área da história, então sempre gosto de puxar a brasa para o meu assado, como nós dizemos aqui no sul, no meu estado. Ou seja, eu sempre gosto de considerar as coisas do ponto de vista histórico, justamente para que a gente possa compreender até que ponto a humanidade já foi, com base em ideias preconceituosas, ideias discriminatórias, como, por exemplo, o racismo. Na medida em que nós compreendemos que a escravidão se baseou na ideia do racismo, nós temos claramente a noção do ponto em que se pode chegar quando nós nos deixamos levar por ideias preconceituosas e discriminatórias, como é a ideia do racismo. Né? Quando nós falamos em racismo, normalmente nós pensamos no preconceito, na discriminação em relação aos negros. Mas, na verdade, o racismo ele pode se estabelecer em relação a qualquer grupo étnico, pode se estabelecer em relação a qualquer raça. Existe o racismo, é possível que exista, contra os índios. Nós já vimos muitas vezes as pessoas tratando os índios como sendo pertencentes a uma raça inferior, uma raça indolente, não preparada e não disposta para o trabalho. Nós, na história, estudamos muito isso. E durante muito tempo se considerou, e ainda, infelizmente, muitas pessoas consideram os índios como sendo pertencentes a uma raça inferior, justamente porque quando os portugueses e espanhóis chegaram na América, os primeiros a serem escravizados foram justamente os índios, por serem considerados pertencentes a uma raça inferior. Então, os europeus brancos se consideravam superiores e se consideravam também possuidores, portanto, do direito de obrigarem os índios a trabalhar absolutamente de graça, sob terríveis maus tratos, para produzir tudo aquilo que os portugueses, espanhóis, os europeus, consideravam importante para a sua sociedade naquele momento. Como os índios se negavam ao trabalho, inúmeras vezes foram considerados indolentes e preguiçosos. E, infelizmente, esta noção ainda existe na cabeça de muitas pessoas. E é justamente uma noção preconceituosa e discriminatória.
porque é uma noção racista. Se nós formos analisar a sociedade indígena que os europeus encontraram quando chegaram na América, era uma sociedade completamente diferente da sociedade europeia. Os índios, eles não viam a necessidade de trabalhar além da satisfação de suas necessidades básicas. Os índios trabalhavam nos locais em que viviam para satisfazer as suas necessidades. Uma vez que essas necessidades estavam satisfeitas, eles não viam a necessidade de trabalhar, porque não havia na sociedade indígena a noção de acumular riqueza, que é uma noção que existe na nossa sociedade hoje, já existia na sociedade europeia quando os europeus chegaram aqui, na América no final dos anos de 1400, início dos anos de 1500. Então eram duas lógicas completamente diferentes. A lógica indígena, e os índios não viam, portanto, a necessidade de trabalhar, além da satisfação de suas necessidades, porque eles não buscavam acumular bens, e a lógica europeia, onde os europeus buscavam acumular bens, trabalhavam e obrigavam as pessoas a trabalhar cada vez mais, porque quanto mais trabalhassem, mais iriam acumular. Quando aqui chegaram e encontraram a lógica indígena, não compreenderam essa lógica e automaticamente imaginaram que os índios eram indolentes e preguiçosos e passaram a tratá-los assim. E ainda hoje muitas pessoas os veem assim. Então é apenas um exemplo para que as pessoas compreendam que o racismo ele vai muito além do que normalmente se imagina. Cada vez que nós imaginamos e reproduzimos esta ideia de que os índios são indolentes e preguiçosos, não se prestam ao trabalho, estamos sendo sim racistas, porque o racismo, como falei há pouco, além de ser um pensamento preconceituoso, além de ser um pensamento discriminatório, ele também pode ser aplicado a qualquer relação entre raças e grupos étnicos. E nesse exemplo nós conseguimos compreender plenamente por que o racismo é um preconceito, porque é uma ideia infundada, na medida em que nós compreendemos por que os índios não se prestavam naquele momento ao trabalho, ao tipo de trabalho que os europeus exigiam deles, nós conseguimos compreender a lógica que estava por trás daquele processo. Enquanto que quem não compreende a lógica, quem é ignorante, tende a formar um preconceito, uma ideia infundada. E também é um pensamento discriminatório, porque com base nesta ideia, nós inferiorizamos o outro. Nós consideramos o outro inferior a nós. E ao considerá-lo inferior a nós, nós chegamos ao ponto de obrigá-lo a trabalhar para satisfazer as nossas necessidades. É preciso que se diga que nós avançamos muito em termos de legislação. Nos dias atuais, o racismo no Brasil é um crime para o qual não há fiança. Se nós compararmos a nossa Constituição atual, a Constituição de 1988, com a Constituição de 1824, a Constituição do Império, nós conseguimos perceber o quanto a legislação ela avançou, porque na Constituição atual de 1988 não se admite a ideia do racismo, o racismo é formalmente condenado, e com base nessa nossa Constituição atual, o racismo virou um crime. A prática de racismo é uma prática criminosa nos dias atuais, enquanto que na Constituição de 1824, a escravidão era plenamente admitida, permitida, era uma instituição legalizada, e a escravidão, como disse há pouco, se baseia justamente na ideia do racismo. Feita essa explicação, do ponto de vista histórico e até mesmo sociológico, para a gente compreender o que é o racismo, nós entramos, então, no espiritismo, a fim de compreendermos que o espírita, em hipótese alguma, pode ser racista, porque o espírita não pode ser preconceituoso, o espírita não pode tratar os outros de maneira a discriminá-los. Por quê? Para compreendermos isso, precisamos entender qual é a visão da doutrina espírita sobre o homem. O homem, para o espiritismo, é um espírito reencarnado. Nós não temos um espírito, como muita gente diz. Nós somos um espírito. Faz toda a diferença. Pode parecer apenas um jogo de palavras, mas não é. Eu vejo, inclusive, muitos espíritas dizendo, quando eu morrer, para onde será que o meu espírito vai? Não é o meu espírito que vai, sou eu quem vai. Alguns dizem, quando eu durmo, o meu espírito sai. Na verdade, não é o meu espírito que sai quando eu durmo, sou eu quem sai. Eu me desligo parcialmente do meu corpo. Então, eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. Então, a sede da personalidade e da consciência está no espírito.
E o espírito reencarna até atingir a perfeição. Somos todos nós criados simples e ignorantes e reencarnamos com o objetivo de atingirmos a perfeição. Consequentemente, o Espiritismo é uma doutrina reencarnacionista. Não é a única doutrina reencarnacionista. Existem outras doutrinas reencarnacionistas no mundo. Portanto, nem todo reencarnacionista é espírita. No budismo se acredita em reencarnação, no hinduísmo também se acredita em reencarnação, existem várias outras doutrinas e religiões reencarnacionistas no mundo. No entanto, todo espírita é reencarnacionista. E na medida em que nós compreendemos o mecanismo da reencarnação, o objetivo da reencarnação, todos os preconceitos se dissolvem. O espírita, na medida em que é reencarnacionista, se compreendeu verdadeiramente o sentido da reencarnação, o objetivo da reencarnação e o mecanismo da reencarnação, automaticamente se compreendeu isso, não pode ser preconceituoso e, portanto, em hipótese alguma, poderá ser racista. Por quê? Porque estando a sede da consciência no espírito e não no corpo físico, tudo muda de uma vida para outra. Nós sabemos, inclusive, que o espírito não tem sexo, da maneira como nós compreendemos isso. Isso está claro no livro dos Espíritos. O espírito tem as duas polaridades sexuais e poderá reencarnar como homem ou como mulher de acordo com as suas necessidades evolutivas. Porque o que determina como reencarnaremos, onde reencarnaremos, em que condições reencarnaremos e até mesmo em que gênero reencarnaremos, não são os nossos caprichos e as nossas vontades, mas sim as nossas necessidades. Porque nós reencarnamos para evoluir. E o processo de reencarnação é regulado pela lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Portanto, não reencarnamos ao acaso e nem de acordo com as nossas vontades e caprichos, mas de acordo com as nossas necessidades. Tudo fundamentado na lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, que determinará em que condições iremos reencarnar, de modo que tudo poderá se modificar de uma reencarnação para outra. Nesta vida, reencarnei como homem, mas poderei ter de reencarnar como mulher em uma outra existência, assim como já poderei ter reencarnado como mulher em outras existências no passado. Portanto, o preconceito de gênero cai por terra quando eu compreendo isso. Não há lógica nenhuma em considerarmos homens superiores às mulheres e mulheres superiores a homens quando nós compreendemos que o espírito não tem sexo e que nós poderemos reencarnar como homem ou como mulher de acordo com as nossas necessidades. Os preconceitos relativos à classe social também não se sustentam quando nós compreendemos claramente a ideia de reencarnação, porque reencarnamos em uma classe social em uma vida. Em uma outra existência, poderemos reencarnar em uma outra classe social. Em relação à questão de raça ou etnia, quando compreendemos o mecanismo da reencarnação, também entendemos que não é possível sustentarmos nenhuma ideia racista, nenhum preconceito em relação à raça ou grupo étnico, na medida em que sabemos que o espírito reencarna de acordo com suas necessidades. Então, nesta existência, reencarnei como branco, mas numa outra existência, de acordo com minhas necessidades evolutivas, poderei ter que reencarnar em um outro grupo étnico, em uma outra raça, em um outro país, inclusive, dentro de um outro ambiente cultural, inclusive com outros hábitos, que vão variar de acordo com o ambiente cultural em que eu estiver reencarnado. Porque muitos dos nossos hábitos, dos nossos costumes, da nossa forma de viver, vão variar de uma vida para outra de acordo com o ambiente no qual estaremos reencarnados. Sim. Eu, por exemplo, reencarnei no Brasil, no sul do Brasil. Consequentemente, torço para um time de futebol do meu estado, do Rio Grande do Sul. Se eu tivesse reencarnado na Bahia, com toda certeza, seria torcedor de um time de futebol da Bahia. É só para que as pessoas compreendam o quanto as coisas podem variar de uma vida para outra, de acordo com o ambiente no qual nós nos inserimos por intermédio da reencarnação. Assim como varia, portanto, como falei há pouco, o grupo étnico ou a raça a qual nós pertencemos. Inclusive, o país em que vivemos pode ser outro, numa outra existência.
O que também nos leva a refletir sobre a necessidade de pensarmos sobre essa questão do nacionalismo exacerbado, que também é uma forma, pode se constituir em uma forma de racismo. Porque é muito comum ao longo da história determinados povos ligados a um determinado país, a uma determinada nação, em razão de pertencerem a esta nação, em razão de pertencerem a este país, acabam se considerando superiores aos indivíduos pertencentes a outros países. Nós vemos isso ao longo de toda a história. Os romanos, por exemplo, no passado, se consideravam superiores aos outros povos pelo simples fato de terem nascido como romanos. Nós, inclusive, que somos espíritas, precisamos tomar muito cuidado, porque eu tenho visto muitas vezes no movimento espírita pessoas interpretando a ideia do Brasil como o coração do mundo e pátria do evangelho de um modo completamente equivocado. Nós sabemos pelas obras recebidas por intermédio de Chico Xavier, da missão espiritual do Brasil. No entanto, isso não nos dá o direito de nos acharmos superiores aos outros. Não nos dá o direito de nos acharmos mais importantes do que os outros. Não nos dá o direito de nos acharmos melhores do que os outros. O imperialismo baseia-se nesta ideia, na ideia de que determinados povos são superiores aos outros e que, portanto, podem dominar os outros. O processo de colonização se baseia nessa ideia. Os europeus, como eu falei no início, quando chegaram aqui na América, por se acharem superiores, se acharam no direito de exterminar os índios e de dominá-los. Os europeus, quando chegaram na África, lá nos anos de 1800, no século XIX, no chamado processo de imperialismo, no processo de novo colonialismo, por se considerarem superiores aos africanos, se sentiram no direito de dominá-los. O apartheid na África do Sul se baseou nesta ideia. Os europeus que lá chegaram na África do Sul, por se considerarem superiores aos habitantes primitivos daquela região, primitivos no sentido de que viviam ali primeiro, haviam chegado ali primeiro, eram os habitantes originais, então uso a palavra primitivo no sentido de original, eram os habitantes originais daquele local. Os europeus, ao chegarem lá por se considerarem superiores, se sentiram no direito de dominá-los, de explorá-los, e inclusive de segregá-los, ou seja, de determinar que eles não poderiam transitar por determinados locais. Então é muito perigosa essa ideia do nacionalismo exacerbado, que se baseia também no racismo, na ideia de que determinadas raças, determinados grupos, determinadas nacionalidades são superiores às outras. Então é algo sobre o qual precisamos tomar muito cuidado. Quando nós compreendemos o processo reencarnacionista, de acordo com o qual a doutrina espírita nos ensina como a vida funciona, nós compreendemos que nesta vida estamos reencarnados no Brasil. Mas, muito provavelmente, em vidas anteriores, vivemos em outros países. E, com certeza, em vidas futuras, viveremos também em outros países, reencarnaremos em outros ambientes. Nós sabemos, inclusive, que tudo pode mudar até mesmo de um mundo a outro, porque existem os processos de migração de um mundo para outro. Então, nesta existência, estamos reencarnados na Terra, mas talvez em vidas passadas já tenhamos reencarnado em outros mundos, como no futuro, quem sabe, reencarnaremos em outros mundos. Então, a ideia reencarnacionista proposta pela doutrina espírita nos leva a considerar tudo isso. E quando nós compreendemos tudo isso, caem por terra todos os preconceitos. Caem por terra todas as formas de discriminação, porque tudo pode mudar de uma vida para outra. A nossa família pode mudar. O grupo étnico ao qual pertencemos pode mudar. O gênero no qual estamos reencarnados pode mudar. O grupo social ao qual pertencemos pode mudar. O país em que vivemos pode vir a ser outro numa próxima existência. Então, isso nos leva a compreender que os preconceitos, de qualquer forma, entre eles o racismo, porque o racismo é uma forma de preconceito, como explicamos aqui no início, não tem razão de ser. O espírita não pode ser, de modo algum, preconceituoso. O espírita não pode, em hipótese alguma, tratar os outros como sendo inferiores por qualquer motivo,
seja em relação ao grupo étnico, seja em relação ao gênero, seja em relação à questão social ou mesmo à questão nacional. Porque sermos de um determinado espaço, de um determinado país, de um determinado grupo, não nos dá, em hipótese alguma, o direito de considerar os outros como sendo inferiores. Então, a ideia reencarnacionista proposta pela doutrina espírita põe abaixo todas as formas de preconceito, desde uma vez que o indivíduo realmente compreenda o alcance da doutrina reencarnacionista explicada pelo Espiritismo. Nós sabemos, e falei há pouco, que o Espiritismo não é a única doutrina reencarnacionista existente no mundo. Existem outras. No entanto, o Espiritismo nos explica em detalhes como funciona a reencarnação. Nos explica de modo lógico como a reencarnação funciona. Através das obras espíritas, nós aprendemos com um alcance muito profundo o que nos fala o Espiritismo a respeito da reencarnação, sem nenhuma forma de misticismo, sem nenhuma crendice, sem nenhuma superstição, porque doutrinas existiram no passado e algumas ainda existem hoje, que tratam a questão da reencarnação envolta numa porção de mistérios, de superstições, de crendices. O Espiritismo, por ser também uma ciência, coloca a ideia de reencarnação ao alcance de todos nós, nos explicando o seu significado, nos explicando, inclusive, os mecanismos através dos quais a reencarnação acontece. Nós temos explicações valiosas a esse respeito nas obras básicas, mas depois das obras básicas, nós tivemos o desdobramento deste tema através de vários autores espirituais, porque uma das características do Espiritismo é ser uma doutrina progressista, que caminha de braços dados com o progresso e com o avanço da ciência, até porque o Espiritismo é também uma ciência, além de ser uma poderosa filosofia, uma doutrina filosófica extremamente lógica. Consequentemente, após as obras básicas, nós tivemos o desdobramento deste tema da reencarnação por intermédio de várias instruções espirituais. Se nós formos ler a obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, são vários livros ditados pelo espírito André Luiz, nós veremos em detalhes como funciona a questão da reencarnação. Qual o seu sentido? Qual o seu mecanismo? Qual o seu significado? E compreendendo isso, obviamente, que nos tornamos cada vez menos preconceituosos. Nos tornamos pessoas cada vez melhores no sentido de tratamento em relação aos outros. Além disso, além dessa questão filosófica que o Espiritismo nos explica, quando nos fala sobre a reencarnação e seus objetivos, além da questão científica, que explica como a reencarnação ocorre, e que nos demonstra que várias das nossas condições podem se modificar de uma encarnação para outra, o Espiritismo ainda tem uma base moral segura e sólida. A moral espírita, como nós sabemos, é a moral do Evangelho. Em termos morais, o Espiritismo não nos traz novidades, porque a moral espírita é a moral do Evangelho, é a moral ensinada por Jesus. E de acordo com esta moral, de acordo com a moral ensinada por Jesus no Evangelho, nós todos sabemos que nós devemos nos esforçar, nos empenhar para tratarmos os outros da mesma forma como gostaríamos de sermos tratados. Nós sabemos que não devemos fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que os outros fizessem em relação a nós. A moral da doutrina espírita, que é a mesma moral do Evangelho, nos aconselha a tratarmos os outros como iguais, independente das diferenças, que sejam diferenças aparentes. Então, nós temos aí a doutrina espírita nos explicando que a sede da consciência e da personalidade está no espírito. E o espírito não tem raça. Os traços biológicos determinantes da raça, como o próprio nome está dizendo, estão no corpo, porque são traços biológicos. Então, a cor da minha pele, a forma do meu olho, a cor do meu cabelo, isso vai variar no meu corpo físico, que é transitório, porque em cada vida o espírito toma um corpo diferente, de acordo com as suas necessidades de evolução espiritual. Sendo assim, a ideia do racismo cai por terra quando nós compreendemos isso do ponto de vista filosófico.
Quando o Espiritismo nos demonstra, filosoficamente, através de argumentos lógicos e também cientificamente, que a sede da personalidade está no espírito e que o corpo é transitório, é apenas uma veste da qual o espírito se serve durante a sua existência na Terra, o Espiritismo nos demonstra, levando essas duas questões em consideração, a questão filosófica e científica, que qualquer forma de preconceito não se sustenta. Mas o Espiritismo dá um passo ainda além, quando se socorre da moral do Evangelho, para nos demonstrar que, com base nesta moral do Evangelho, que é a mesma moral adotada pela doutrina espírita, os preconceitos também não se sustentam. Qualquer forma de discriminação não se sustenta, porque todo espírito é um cristão, na medida em que o cristão é aquele que segue as ideias do Cristo, que segue o pensamento do Cristo, que adota para si a moral do Cristo, que busca colocar em prática a moral do Cristo. E nesta medida, se busca botar em prática a moral do Cristo não admite qualquer tipo de discriminação, a moral do Cristo não admite qualquer tipo de preconceito. Quando nós compreendemos tudo isso, a proposta da doutrina espírita a este respeito, caem por terra todos os preconceitos, entre eles o racismo. Seguramente, quando todos nós compreendermos o significado disso, e quando todos nós nos esforçarmos para colocar esses ensinamentos em prática, com certeza, os preconceitos todos desaparecerão da Terra. Quando a Terra se transformar efetivamente em um mundo de regeneração. Quando a Terra deixar definitivamente de ser um mundo de provas e expiações e transformar-se em um mundo de regeneração. Quando então a humanidade, tendo compreendido o significado e o alcance da reencarnação e a proposta verdadeira da moral do Evangelho, não admitirá mais nenhuma forma de preconceito, nenhuma forma de discriminação, entre elas o racismo. Para encerrar, eu convido vocês para nós nos elevarmos em uma prece, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui juntos, mesmo que seja através da tecnologia, da internet, que nos conecta a todos, e também a fim de pedirmos aos bons espíritos que nos inspirem a fim de que nós possamos definitivamente compreender o significado e o alcance da doutrina espírita, em particular da proposta reencarnacionista ensinada pelo Espiritismo. Então vamos buscar nos elevar, vamos buscar nos concentrar e vamos pedir a Deus, nosso Pai, que permita que os bons espíritos, os trabalhadores da luz e do bem, possam sempre nos inspirar, a fim de que nós possamos todos compreender definitivamente que o corpo é matéria e a matéria é transitória, estando a sede da personalidade na consciência. O que vale efetivamente é aquilo que nós conquistamos como espíritos que somos. Rogamos aos bons mentores, aos nossos amigos espirituais, que nos auxiliem efetivamente a conquistarmos definitivamente em nossas mentes e em nossos corações a grandeza espiritual que fará com que todas as formas de preconceito, todas as formas de discriminação, entre elas o racismo, efetivamente desapareçam de nosso mundo, de modo que possamos todos tratarmos uns aos outros como verdadeiros irmãos. Que assim seja. Fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade.